Pessoal, questão de número 39. A questão aqui é um desafio tentar fazer ela dentro aí de pouco tempo, mas vamos lá. Diz o seguinte: um sistema elétrico trifásico de sequência de fase ACB, ou seja, sequência negativa, né, ou sequência inversa, está equilibrado e apresenta configurações estrela-estrela a três fios. A tensão de fase A em relação à fase B é igual a 300 volts. E o ângulo de fase é 60 graus. E a impedância em cada carga monofásica que compõe a carga trifásica é igual a 10 ohms com ângulo de menos 30 graus, pessoal. Vamos lá. Seguinte, vou fazer um mnemônico, espero que ajude para que a gente consiga identificar um diagrama fasorial de sequência positiva ou de sequência direta, de sequência inversa ou sequência negativa. Nós vamos ter aqui um 0 graus, fase A, fase B, menos 120 e fase C, mais 120. Nós temos aqui, pessoal, as tensões de linha, uma sequência direta, tá, pessoal? Tensão AB, tensão BC e tensão, pessoal, CA. Nossa, aqui é uma sequência direta, essa aqui é a sequência ABC. E como que faz para a gente entender como que desenha uma sequência inversa, pessoal? Sequência inversa, vamos desenhar agora, pessoal. Sequência inversa, pessoal, ela é o seguinte. Nós vamos manter aqui ainda. Vou desenhar menorzinho, tá, pessoal? Nós vamos manter o fasor A. E é como se nós estivéssemos olhando no espelho, pessoal. Aqui nós vamos ter o A. Aqui nós vamos ter o B. E aqui nós vamos ter o C, pessoal. C. E aí é o seguinte. Antes, nós tínhamos o fasor de tensão de linha adiantado 30 graus. Agora nós vamos ter o fasor de tensão de linha atrasado 30 graus. Aqui a gente tem AB. Aqui nós temos o BC e aqui nós temos o CA, pessoal. Então, esse aqui é o diagrama ACP. Então, você desenha o primeiro diagrama e o de baixo ele é um espelho. Ele é um espelho do diagrama de cima, pessoal. Então, vamos para a questão. A questão está dizendo o seguinte, que nós temos uma geração estrela, três condutores, a três fios, né? Ó, uma geração estrela. E nós temos uma carga também estrela, pessoal. Estrela, três fios. Carga equilibrada, gerador equilibrado, tá? Carga equilibrada. E ele diz o seguinte, que a impedância da carga, ele fala que é 10 com ângulo de menos 30, ou seja, 10 menos 30, 10 menos 30. E aí nós vamos ter as fases, né? Vamos considerar então aqui que a gente tem a fase a fase B e a fase C, tá, pessoal? E vamos conectar esses sistemas aqui, ó. Fase A, fase B e fase C. Vamos lá, qual que é o próximo passo? Já esquematizamos tudo que é necessário para resolver a questão. Fala, a tensão da fase A em relação à fase B é igual a 300 volts com um ângulo de 60 graus. Opa, vamos lá. Então, no esquema que a gente tem aqui, ele diz que a fase AB, essa fase aqui, ela tem 300 volts com um ângulo de 60 graus. 300 volts com um ângulo de 60 graus. Então, a gente sabe, pessoal, vamos ver o que a questão está pedindo. Ela diz o seguinte, ó, a corrente elétrica na fase C é igual a... Eles querem saber a corrente elétrica nessa fase aqui, pessoal. Nessa fase aqui. Corrente elétrica na fase C. Nós sabemos que essa tensão AB, ela é 300 com ângulo de 60. Então, como a gente tem uma defasagem aqui de 30 graus, nós sabemos que a fase A, ela vai ser de 300 dividido para a raiz de 3 com um ângulo de 60 mais 30, pessoal. Então, a gente tem um ângulo de 90 graus.
né? Porque a gente tá vendo aqui que essa tensão está adiantada 30 graus. Então a gente vai somar mais 30 e chegar no ângulo correto dela. E ele está perguntando da fase C. Mas como que a gente descobre da fase C, pessoal? A gente sabe que a fase A para a fase C tem uma defasagem de 120 graus. Então a gente pega 90 menos 120. Então, 90 menos 120, estou falando em graus. Isso aqui, pessoal, vai ser igual a menos 30 graus, pessoal. Porque 90, o ângulo reto vai estar mais ou menos aqui, né? Nós vamos ter aqui um ângulo reto. Esse aqui vai ser o 0 grau. Esse ângulo aqui vai ser o ângulo de 0 grau. E esse aqui vai estar defasado 30, pessoal. Então, assim, 90 mais 30, 120. Então, a posição desse ângulo aqui é de 30 graus. Então, vamos colocar aqui. Então, a gente tem que o VC, ele vai ser igual a 300 dividido por raiz de 3 com ângulo de 90 graus. Pessoal, descobrimos qual que é a nossa tensão VC, sabemos quanto que é o valor da impedância. O que que a gente faz agora? A gente descobre quanto que é a nossa corrente fasorial. Ela vai ser igual a tensão dividido para a impedância. Que nesse caso, a nossa corrente, ela vai ser igual a 300 raiz de 3 dividido para 10 menos 30 graus. E esse ângulo aqui, né, pessoal, é menos 30. Então, a gente tem que essa corrente fasorial, ela vai ser igual a 300 dividido por raiz de 3 vezes 1 dividido para 10. O ângulo dela, menos 30 menos menos 30, vai ser menos 30 mais 30, a gente vai ter 0 graus. 300 dividido para 10 a 30, corrente fasorial vai ser igual a 30 vezes raiz de 3 subindo para cima, a gente vai ficar então a 3 elevado a menos 0,5. Então a nossa resposta é a letra, pessoal. Qual que é a nossa resposta? 30 vezes 3 elevado a menos 0,5. 30 vezes 3 elevado a menos 0,5 a 0 graus, tá? Desculpa. A gente descobriu que a fase aqui é zero, né? Deixa eu apagar aqui. A 0 graus. 0 graus. 0 graus amperes, tá, pessoal? Então, nós temos a alternativa B como resposta certa. Contudo, todavia, entretanto, pessoal, se a gente pegar esse termo aqui, ó, 30 sobre raiz de 3, se a gente multiplicar por raiz de 3 e raiz de 3, a gente vai ter, então, que a nossa corrente fasorial, fora o ângulo, tá, pessoal? O ângulo a gente descobriu que é zero. Essa corrente fasorial, ela vai ser igual a 30 raiz de 3 dividido para 3 com ângulo 0 graus, que isso aqui, pessoal, é igual a 30 dividido para 3, 10 vezes 3 elevado a 0,5 com 0 graus. E isso aqui, pessoal, corresponde à assertiva de número D, pessoal. Então, nós temos duas respostas corretas, pessoal, nessa questão aqui. E por esse motivo, pessoal, por esse motivo, a questão de número 39, a questão de número 39, pessoal, ela foi anulada, galera. Mas nós tínhamos aí duas respostas possíveis, muito provavelmente uma parte do pessoal colocou em uma alternativa, outros colocaram em outras. A banca FGV deve ter dado uma das duas como resposta correta, o pessoal recorreu e a FGV foi obrigada a cancelar a questão, pessoal. Mais uma questão bem interessante de circuitos trifásicos, né? Que ele deu um sistema de sequência inversa ou sequência negativa. Se você não estiver preparado, essa questão pode aparecer mais recentemente e você tem que desenrolar ela. Pessoal, deixe seu gostei, deixe seu comentário, o que você achou da questão. A FGV pisou na bola, colocando muitas alternativas. Se inscreva no canal e até a próxima.